Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Seja bem-vindo a mais uma entrevista no canal Imparável. A história de hoje é para provar que o impossível não existe. A minha entrevistada foi aprovada em 17 concursos, isso mesmo, 17. Dentre eles, primeiro lugar no Ministério das Cidades, primeiro lugar na FUB, segundo lugar em oficial de carreira da FAB e na CAESB, o terceiro lugar no TJFT e também no Corpo de Bombeiros Militar do DF, além do sétimo lugar no TCDF e, mais recentemente, o primeiro lugar no STJ. Fiquei aqui até cansado e olha que eu só citei alguns dos concursos. Essa jornada, é claro, não foi sem tropeços, ela é uma máquina de aprovações, mas também uma especialista em superação. Hoje você conhecerá a história da aluna GRAN, Stephanie Moira. Stephanie, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. É um prazer, uma honra para a gente. Eu que agradeço, é uma honra para mim também, porque o Grão fez parte da minha história, né? Então é uma honra agora poder estar aqui também, inspirando outros alunos que estão na jornada. E antes de iniciarmos aqui essa história inspiradora, esse bate-papo inspirador, quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações. Clique aí no sininho, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui, toda quinta-feira, já indo para quase 4 anos, uma nova entrevista imparável para você. Stephanie, você prestou seu primeiro concurso ainda na faculdade, com 19 anos. De onde que veio essa vontade tão cedo e tão grande de ser servidora? Então, eu estava refletindo sobre isso e eu acho que veio até dos meus pais, porque os meus pais, eles são militares e, assim, eles tiveram uma vida muito simples, né? Cresceram na Ceilândia, minha avó criava minha mãe, assim, fazendo diárias em casas para poder sustentar os filhos. Então, minha mãe muito cedo entrou no serviço público e eu sempre vi ele, os meus pais, graças a Deus, conseguiram dar uma vida confortável para mim e para os meus 3 irmãos, por conta de serem servidores, né? De serem militares, de ter os benefícios. Então, eu sempre cresci com isso na cabeça, que eu queria ser servidora. E até a escolha do meu curso no vestibular foi pensando em concurso público. Eu vi um curso que era assim até mais fácil para passar na UNB, mas que era bom para concurso público e já fui tudo com estratégia. Desde a escolha do curso do vestibular até os concursos que eu faria, eu fui já sempre pesquisando e pensando na estratégia. Então eu pensava assim, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter qualidade de vida, um bom salário, e eu sabia que o concurso público ia me proporcionar isso. E não aguentou nem esperar se formar, já começou na faculdade, né? Como é que foi essa primeira experiência já tão precoce, vamos dizer assim? Então, na faculdade, eu quis começar a estudar como uma forma assim de esquentar os trabalhos, porque eu não tinha muito tempo, porque eu tinha que conciliar a faculdade, o estágio, monografia, estágio supervisionado, então era muita coisa. Aí eu estudava para o concurso público nos intervalos ali, no intervalo de almoço, um tempinho que eu tinha às vezes ali no estágio. E aí minha intenção era, quando eu formasse, já estar com a base de concursos públicos boa para começar mesmo a entrar na disputa. Aí, no primeiro concurso que eu fiz, que foi o da FUB de 2011, eu já fui aprovada em passei na posição 57, mais ou menos. Aí eu vi, nossa, no primeiro eu já fui assim razoavelmente bem. Se eu continuar focada, eu tenho muita chance. Aí, durante a graduação, eu fiz outros concursos, só que esses outros concursos eu não passei, assim, foram concursos mais difíceis, inclusive do Senado de 2012 eu fiz. E aí, mas no dia que eu apresentei a monografia, eu já me matriculei no cursinho para PMDF. Aí, nesse, eu fiquei 9 meses estudando intensamente, passei dentro das vagas. Chegou a assumir na PMDF? Eu não assumi porque o curso de formação era na mesma época que o curso de formação da Polícia Civil. Então, assim, foi justamente esse um ano que eu fiquei estudando, 9 meses para a PMDF, depois mais um tempo para a PC, eu fui sendo chamada em vários concursos ao mesmo tempo. Então, o primeiro que eu fui chamada foi o Ministério das Cidades. Aí, em 2 meses que eu estava no Ministério das Cidades, fui chamada para o curso de formação da PMDF, só que eu já ia começar o da PCDF. Aí eu tive que escolher entre PM, soldado da PM, agente e escrivão, que era tudo na mesma época. Aí eu escolhi agente.
Aí eu acabei não assumindo na PMDF. Aí eu peguei final de fila para ir para o próximo curso de formação. Aí no dia que exatamente que eu começar o próximo curso de formação, eu fui nomeada na PCDF. Aí eu não fui. Eu citei aqui no início várias das aprovações que você teve. Houve também reprovações? Como é que foi essa jornada? Sim, eu estava calculando aqui para poder passar para as pessoas. No total, eu fiz 25 concursos na minha vida, entre 2011 e 2018. Desses 25, né, passei em 17 e reprovei também, com certeza. Inclusive, por exemplo, os concursos que eu mais queria era Senado, que foi na época que eu estava na graduação, estudei bastante, inclusive deixei de viajar no Réveillon com minha família e não passei. Então, assim, saibam que eu sabia que a reprovação fazia parte do processo. Então, mesmo com muitos sucessos, os insucessos também fizeram parte. Inclusive, do STJ de 2012, eu reprovei na redação e o de 2018 fiquei em primeiro lugar por causa da redação. Então, assim, dentro da jornada teve vários percalços, só que eu fui superando e no final deu tudo certo. Como é que você lidava com essas reprovações? Como é que você lidou especificamente com essa reprovação do STJ? Porque você queria muito trabalhar lá, né? Na sua Uhum. área, eu acho que era um concurso muito desejado por você. Então, eu queria muito trabalhar no STJ, porque eu já tinha feito estágio lá em 2010. Então, esses estágios me ajudaram mais ainda a ter essa motivação para ser servidora, porque eu já conhecia a realidade do serviço público, estava lá dentro, e eu falava, gente, é isso que eu quero para minha vida. E o de 2012 foi um desses concursos que eu fiz no último semestre da graduação. Teve gente que foi nomeada que tirou nota mais baixa que eu na objetiva, só que aí eu reprovei na redação, então eu fiquei muito mal. Aí eu decidi, assim, eu penso assim que tem que ter aquele período de luto, sabe? A gente fica triste, chora, às vezes pensa em desistir, mas eu pensava assim, eu não tenho outra opção, é o meu sonho. Assim, eu não venho de família rica, eu não acredito, não tinha perfil para empreendedorismo, então ou era estudar para concurso ou era não realizar os meus objetivos. Então, assim, o que eu penso é que tudo na vida é difícil. A gente tem que escolher o nosso difícil. O difícil que eu escolhi foi passar em concurso público. Então, eu decidi focar na redação. Tanto é que eu estudei intensamente para redação, continuei estudando. Na PCDF, a redação foi meu diferencial. No STJ de 2018, eu fiquei em primeiro lugar com a diferença de 0,2 da segunda colocada. E de 40 pontos da redação, eu tirei mais de 39. Então, assim, teve concurso que eu passei, por exemplo, do TJDFT, que chegaram a me falar, né, me ligar, falando que eu ia ser aproveitada no TST, que é a lista dos tribunais, dos superiores tribunais, do judiciário aproveita, né, para outros órgãos, e acabou que eu não fui chamada. Então, se eu tivesse ficado sentada esperando eles chamarem, esperando essa promessa, eu não teria passado no STJ, porque o concurso do TJDFT ele foi prorrogado até a época do concurso da STJ. Então, quando eu não ficava dentro das vagas, quando ficava só naquela expectativa, eu falava, não, eu vou estudar até ficar garantida. Não vou parar até conseguir o que eu quero. E foi o que eu fiz. Como é que você estudava? Como é que era a sua rotina? Tinha algum método específico que você aplicava? Teve algo que deu muito certo ou talvez algo que deu muito errado, que depois você corrigiu? Como é que era, sabe? Como eu falei, o meu início da jornada, né, foi durante a faculdade. Aí, nessas 2 horas que eu tinha, mais ou menos, de tempo livre por dia, eu pegava PDFs, lia os PDFs e fazia exercícios. Aí, nessa fase, eu não fazia muito material de revisão. Aí, depois, nesses 9 meses que eu fiquei estudando intensamente, depois que eu formei e fiquei estudando para a PMDF, aí eu peguei muito pesado nos estudos. Então, essas matérias que eu já tinha conhecimento, por ter estudado PDF e tudo, eu comecei a criar meu material de revisão. Então, eu fazia resumos curtos, né, com frases curtas, palavras-chave, esquemas assim de conceitos que são parecidos, eu colocava um do lado do outro para saber diferenciar. Então, acho que o que foi muito o meu diferencial foi esse estudo ativo. Eu vejo que muitos alunos ficam muito na passividade, tipo, só assistindo videoaulas,
só recebendo informações. Mas se você não usar aquelas informações, o que você está estudando de forma ativa, fazendo exercícios, revisando, às vezes eu pegava assim algum conceito, alguma matéria mais teórica, eu mesma explicava a matéria para mim, usava essas técnicas de memorização, né, de colocar um conceito do lado do outro, de grifar verbos nas leis. Então, eu acho que esse estudo ativo foi o diferencial para mim e o que começou a me dar resultado. Então, quando eu vi que na PMDF essa estratégia estava dando certo, aí depois eu deslanchei. Aí foi todos os outros concursos que eu fui nomeada e tudo veio depois disso. Tanto é que em menos de um ano eu pude escolher entre 4 concursos, né? Que foi o do Ministério das Cidades, PM e os 2 da Polícia Civil. E depois que eu entrei na PCDF, que eu comecei a conciliar os estudos com o trabalho, eu continuei mantendo o mesmo método e todo o meu tempo livre praticamente era para estudar. Eu trabalhava de plantão, então no dia que eu trabalhava, como a rotina ela era muito puxada, né, o serviço cansativo e tudo, eu não estudava no dia que eu estava de plantão. Aí assim que eu saía do plantão, eu só descansava de manhã e usava os meus 3 dias de folga para estudar. Então, com o edital aberto e tudo, eu praticamente não tinha lazer. Minha prioridade eram os estudos. Então, mesmo eu sendo servidora e todas as pessoas falavam, não precisa mais disso, mas era o que eu queria. Então, eu sei que para conquistar tem que se dedicar. Então, era essa minha rotina. A PCDF ela tem uma remuneração muito atrativa, né? E é um cargo muito desejado pelos concurseiros. E você buscou o STJ muito em razão de ser a sua área, né? Na sua área de formação especificamente? Então, é tudo a questão da estratégia que eu já tinha criado para mim, né? Porque, assim, quando eu migrei para a carreira policial é porque minha área é muito específica. Geralmente só abre uma vaga em cada concurso. Então, tinha concurso, igual antes da PMDF, eu tinha passado no da CAESB em segundo lugar e não tinha sido chamada. Eu sempre acompanhava os concursos da minha área e estava seguindo desse jeito. Eu falei, gente, eu preciso passar em algum concurso. Aí uma pessoa que eu conheci estava estudando para a PMDF me deu a ideia de migrar para carreiras policiais por ter mais vagas. Aí ele falou, você tá indo bem nos concursos, o que você acha de migrar para a carreira policial? Eu falei, acho que eu não me identifico, polícia e tal, apesar que minha mãe é policial militar, né? Aí eu decidi fazer. Então, quando eu fiz a carreira policial, foi como se fosse assim, um trampolim para eu me garantir no serviço público com uma boa escala, com um bom salário. Se eu quisesse seguir carreira também, poderia seguir e continuar estudando para o que eu realmente queria, que era trabalhar na minha área. E o judiciário tem vários benefícios que a gente não tem na segurança pública, né? Assim, da qualidade de vida, de ter uma rotina mais, como se diz, mais tranquila, porque na polícia é tudo assim, muito sem rotina e tudo, mas assim, é muito legal. O tempo que eu passei na Polícia Civil, eu falo assim, mudou minha vida, porque assim, me transformou, porque assim, você amadurece demais. Só que eu tinha dentro de mim que eu poderia passar em outro concurso, que realmente eu me visse, sabe, até o fim da vida, e aí foi isso que eu fiz. Aí, durante todo o meu tempo na Polícia Civil, eu continuei estudando. Desde o primeiro concurso para o qual você estudou até a nomeação na STJ, foram 6 anos? Foram 7, foi de 2011 a 2018. 2011, 7 anos intensos aí, muitas renúncias, né? Quais renúncias aí? Você já mencionou as férias de fim de ano, o que mais que você precisou renunciar nesse período? Várias coisas, assim, praticamente minha rotina eram coisas mais tranquilas, assim, no final de semana, mas já renunciei muitas festas de família, vontade de sair, de descansar, de dormir até tarde. Então, todo dia era uma renúncia, mas o que eu pensava é que era o preço a ser pago pelos meus resultados e que cada dia era um degrauzinho. Quanto mais eu ia cumprindo as pequenas metas ali do dia, mais perto eu estava dos meus objetivos. Mas já abri assim mão de muita coisa. Mas eu não me arrependo de nada. Inclusive, até hoje algumas amigas falam assim: enquanto a gente estava curtindo, a Stephanie está estudando, estava estudando. Agora ela está lá na vida boa e a gente aqui. Porque eu realmente abri a mão, assim, eu pensava, gente, eu estou abrindo mão agora aqui
sei lá, de assistir um filme, de sair com as amigas, de ir para algum lugar, só que depois eu vou poder fazer viagens muito melhores, ir para outros lugares. Então, assim, eu vou estar em um patamar que eu vou ter realmente liberdade de escolher o que eu quero sem ter peso na consciência. Então, essa era a minha motivação. Você já conseguiu fazer essas viagens melhores, realizar algumas exceções? Todos os dias eu agradeço a Deus por ter chegado onde eu estou. Assim, eu sou muito grata, porque tudo que eu conquistei hoje foi graças ao serviço público, né? De ter minha independência, de morar sozinha, de morar em um lugar bom em Brasília, de viajar para o exterior. Já estou com outras viagens marcadas para o exterior também, conhecer o Brasil, ajudar a minha família. Então, assim, tudo que eu conquistei foi graças ao serviço público. Não tem um dia só que eu não chegue na STJ e eu falo assim, gente, como Deus é bom, como eu estou aqui, porque eu sei que tudo foi graças a Ele que me capacitou, então eu sou muito grata pelo que assim, é melhor até do que eu imaginava, né? Então todos os dias eu agradeço a Deus. Nós temos aqui muitos alunos, né, que estudam para áreas específicas e, de certo modo, encaram um pouco do que você encarou, né, a sua área de bibliotecomia, eu até tenho dificuldade de falar essa palavra, né? Qual a sua orientação, seu conselho para quem faz esses concursos de vagas específicas, que às vezes só saem uma, duas ou três vagas ali e acaba desanimando, né? E o pessoal, qual é o seu conselho para esse público? Então, a gente só precisa de uma vaga, né? Então, quando eu pensava em não fazer, eu falava, gente, eu só preciso de uma vaga. Então, o principal que eu acredito para quem faz concurso para área específica é você ficar muito bom na sua área. Porque as provas de carreira específica, as matérias da nossa área geralmente valem muito mais pontos. Tem peso 2, às vezes até peso 3. Então, a gente tem que ficar muito bom na nossa área e treinar, fazer o máximo de provas possíveis e também, às vezes, é questão de sorte. Então, por exemplo, nesse que eu tô do STJ, era só uma vaga, já chamaram 8. Teve concurso que eu fiz com uma vaga, que eu fiquei em segundo e não fui chamada. Então, assim, o que eu acho uma boa estratégia é o que eu fiz. Às vezes é a pessoa abrir os horizontes para fazer um outro concurso com mais vagas e se garantir, e depois continuar estudando para área específica, muito focado no concurso da sua, como se diz, nas matérias da sua área, e não desistir. Procurei esse diferencial na redação, e vale muito a pena você trabalhar na sua área, porque é o que você realmente formou, né? Por exemplo, eu gosto muito da minha área, então, assim, para mim, eu estou realizada. Quem que foi um grande apoiador, grande apoiador aí nessa sua jornada de concurseira de 7 anos? Durante todo esse tempo, às vezes, né, a gente esmorece. Então, eu sempre gostei de procurar depoimentos na internet, porque a gente vê que não é só a gente que passa por isso, né? Que todos os aprovados já tiveram seus momentos de altos e baixos. Então, uma pessoa que eu gostava muito, que ele inclusive está no Grão hoje, é o Alexandre Meirelles. Porque ele, assim, bem antes dessa época, que hoje em dia está, assim, tá bem comum, né, a galera dar depoimentos e tudo, mas na época, antigamente, lá para 2011, 2012, ainda estava começando essas coisas de videoaula e tudo, e ele apresentou aquele ciclo de estudos. Eu pesquisando na internet, um dia eu encontrei o material dele, eu achei muito legal, então me inspirou demais, tanto é que eu sempre usei esse ciclo de estudos, e me inspirou muito. William Douglas também, que ele escreveu um livro de como passar em concursos públicos. O Aragonê também, pela história dele, que ele também veio da Ceilândia, que é a cidade dos meus pais, que eu morei lá também. A história dele, né, até onde ele chegou hoje. Então, eu sempre olhava assim, se essas pessoas conseguiram, eu também posso. Então, eu internalizava isso, essa autoconfiança de ver outros aprovados e pensar, eu vou me espelhar nessas pessoas, modelar o que elas fizeram e fazer também para conseguir os mesmos resultados. Então, eu gostava muito assim das coisas que o Alex escrevia, porque ele é muito direto, ele é muito assim, ele não passa a mão na cabeça. Aí eu falava, não, é isso mesmo, vou fazer do jeito que ele está falando e tudo, e deu certo. E sem passar muita mão na cabeça, qual que é o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje, talvez desmotivado, talvez um pouco
desanimado ali com a sua situação, pausou um pouco nos estudos ou desacelerou, não sabe se vai conseguir, qual é o seu conselho para essa pessoa seguir em frente, ser imparável e conquistar várias aprovações como você também conseguiu? Meu conselho é: plante que a colheita é certa. Eu sempre tinha isso no meu coração. E nos momentos que eu pensava em desistir, eu pensava assim, que o meu futuro é resultado das escolhas que eu faço hoje. Então pense assim, o seu futuro é resultado das escolhas que você faz hoje. Quanto mais você adiar para começar a fazer as coisas certas, mais vai demorar de você alcançar os resultados. Então é muito mais fácil a gente dar desculpas do que fazer o que é certo. Então se responsabilize pelo seu futuro, não espere alguém chegar e fazer por você, porque no dia da prova é você e você. Então, pense no que você quer ter depois que você for aprovado. Assim, eu tinha muito isso na mente, de imaginar eu chegando no órgão, de ver o meu contra-cheque na conta, o dinheiro na conta. Então, pensar, trazer isso para a vida prática, né? Porque às vezes é algo assim muito longe da realidade. Às vezes a gente pensar lá trabalhando e tudo, mas você trouxer para a realidade, assim, já sentir o dinheiro na conta, já sentir a sensação do sonho realizado. Então, tudo isso dá motivação para continuar. Então, pense que se você plantar, a colheita é certa. Assim, todo mundo, gente, sem brincadeira, que eu conheço que estudou, que fez as coisas certinho, passou em concurso. Então, assim, você fazendo, com certeza os resultados virão. Só que tem que estar disposto a pagar o preço, não é fácil. Mas pagando o preço, o resultado vem. Stephanie, muito obrigado por mais uma entrevista aqui no GRAN, né? Acho que já concedeu algumas para gente, mas é a primeira no canal Imparável. É uma honra poder ter participado de alguma forma dessa trajetória de muito sucesso. E conte sempre com a gente, sempre estaremos por aqui. Mesmo você já não mais concurseira, né, fazendo provas, mas sempre estaremos por aqui, que agora virou um vínculo de amizade por toda essa parceria aí de longa data conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Estarei sempre à disposição para o Gran Cursos. Muito obrigada por fazerem parte da minha história. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Mais uma vez, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative as notificações, assine o canal, espalhe esse vídeo para inspirar mais pessoas. Esse é o tipo de conteúdo que nós precisamos divulgar na internet. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Até mais. Tchau, tchau.